Existem 4 pilares fundamentais para você aumentar a consciência do seu cliente e, naturalmente, aumentar o número de vendas. Esse treinamento que eu vou passar aqui agora, ele é exclusivo para as pessoas que trabalham aqui na nossa empresa de energia solar e também para os nossos franqueados, e eu estou liberando em primeira mão para você de graça. Então preste bastante atenção nessa aula, que aqui eu vou passar um conteúdo bem enriquecedor e que pode transformar a forma como você lida com os seus clientes, e isso pode impactar diretamente no faturamento do seu negócio. Então, se você é novo aqui no canal da Academia do Sol, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, e se você tiver alguma sugestão de vídeo ou algum comentário, deixa aqui pra gente que eu particularmente vou responder. Pessoal, essa é uma aula que a gente dá de treinamento para as pessoas que trabalham aqui com a gente, para que todas elas estejam bem alinhadas e para que elas aumentem o número de venda a partir daqueles clientes que elas estão lidando diretamente. É muito importante você ter esse conhecimento para que você de fato destrave as vendas da sua empresa, ou então para que você que esteja começando, você traga mais clientes de uma forma muito mais qualificada. Então, eu vou estar compartilhando a minha tela e a partir de agora vocês vão ter acesso a um material exclusivo para nossa empresa e para os nossos franqueados. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, aqui dentro do nosso negócio a gente separa o funil em basicamente 3 estágios principais. Primeiro, leads, negócios e clientes. São essas três etapas que são pilares aqui dentro do nosso negócio de energia solar. E aí eu quero trazer aqui um contexto que vocês provavelmente ainda não viram, mas eu quero que vocês entendam e comecem a destravar isso na mente a partir de agora. Eu vou trazer o contexto do nível de consciência dos nossos clientes. E aqui eu quero fazer um paralelo, ou então utilizar de uma figura de linguagem e de uma forma de explorar esse tema, como se a gente estivesse tratando de frutos de uma árvore. Imagine que, ao ver uma árvore, você vai se deparar com os primeiros frutos. Esses primeiros frutos, eles possivelmente vão estar ali muito próximo à raiz ou então ao tronco de uma árvore. Ou seja, são os frutos de mais fácil acesso. São os frutos onde você ou qualquer pessoa pode acessar. Esses são os clientes que a gente tem aqui, 3% da nossa base, que estão aptos a poder fazer uma compra de um projeto de energia solar. Ou seja, eu tenho um nível de consciência, a cada 100 pessoas, 3 estão aptas a comprar projeto de energia solar. Essas pessoas já têm uma dor muito bem forte, ou seja, a conta de energia já pesa no bolso dessas pessoas, essas pessoas já estão aptas a poder fazer o sistema de energia solar financeiramente e elas já estão aptas tecnicamente a poder dar o próximo passo. Ou seja, elas cumprem todos os pré-requisitos para poder seguir com o projeto. Esses são os frutos de mais fácil acesso. Essas são pessoas que já têm a dor do projeto de energia solar. Quando a gente olha para uma árvore frutífera, naturalmente, depois que a gente acaba com os frutos que estão de fácil acesso, a gente tende a olhar um pouco para cima para poder buscar esses outros frutos. Quando a gente fala de um nível de consciência, de forma geral, existem 3% que estão aptas a comprar o projeto de imediato e existem 17% ou 17 pessoas a cada 100 que já ouviram falar sobre a solução, já sentem alguma dor, mas ainda não estão totalmente convencidas de que o próximo passo deve ser dado, mas elas já enxergam aquela solução para o problema delas. E aí é onde a gente vai começar de fato a buscar frutos onde aqueles primeiros concorrentes provavelmente não estão buscando. E aqui, quando a gente trata desses 17%, a gente tem ali um pouco mais de clientes e esses clientes são um pouco mais lucrativos, porque você diminui um pouco a concorrência. Então, enquanto está todo mundo buscando aquele fruto da árvore mais baixa, ou aquele fruto de mais fácil acesso, aqui a gente já está um degrau acima. Aqui você precisa fazer um pouco mais de esforço para poder buscar.
Depois eu tenho 20% da base que já ouviu falar, mas tem muito pouco nível de consciência. Essa pessoa provavelmente já viu, mas nunca se aprofundou, nunca pegou a conta de energia para fazer conta. Essa é uma pessoa que a gente precisa, de fato, trabalhar bastante coisa, mas eu ainda tenho nessa árvore frutífera 60%, ou seja, mais da metade da minha base de clientes, ou seja, da minha base de potenciais clientes que nunca ouviram falar sobre energia solar, não tem a dor despertada e eu ainda nunca ofereci essa solução. Por que eu estou falando sobre nível de consciência? Por que eu estou trazendo essa analogia dos frutos? Justamente porque quando a gente trabalha com frutos onde pessoas fazem menos esforços para poder buscar, naturalmente eu tenho muito menos concorrência. Então, quando eu olho para o nível de consciência, quando a gente trabalha esse conceito aqui dentro do nosso negócio, a gente vai atrás de clientes que possivelmente o meu concorrente não foi. E o que eu faço nesse momento? Eu justamente aumento o nível de consciência com alguns gatilhos para que esse cliente se torne consciente da dor que ele tem de fato sobre o projeto de energia solar e sobre a conta de energia que tanto pesa no bolso dele e que até então não foi despertado essa curiosidade, esse interesse, essa vontade de fazer essa transição. Então, é muito importante a gente ter esse conceito em mente, porque quando eu vou acessar frutos mais altos, eu tenho menos concorrência, mas esse cliente ele ainda precisa ser muito mais trabalhado para que eu desça esse nível de consciência e eu consiga converter esse cliente. Quando a gente trabalha esse conceito, fica muito mais simples e mais fácil, e quando a gente faz analogia com o nosso mercado, a gente percebe que os clientes residenciais, eles são muito concorridos, porque eles são de muito fácil acesso, é aquele cliente que já está com a dor muito latente, é aquele cliente que já está buscando a solução em diversos lugares, foi no Google, foi no Facebook, ele foi no Instagram da empresa, já está muito fácil dele tomar a decisão. E ao mesmo tempo muito concorrido. Mas e aquele cliente que ainda nem se atinou a essa dor? E aquele cliente que ainda nem se atentou a essa dor? O que a gente tem que fazer? Quais são os passos ideais para que de fato a gente consiga consolidar e despertar isso e aumentar esse nível de consciência desse cliente? Primeiro, a gente tem que de fato atrair esses clientes. Como que a gente atrai? Quais são os canais que a gente pode buscar? Primeiro, a gente tem um canal online, a gente tem um canal físico, a gente pode trabalhar em outdoor, a gente pode trabalhar em diversas formas para poder atrair esse cliente e trazer ele para a nossa base. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é atrair. Como que eu busco esse cliente que ele foi pouco trabalhado? Então, primeiro passo, atrair. Depois, eu tenho que trabalhar na educação desse cliente. Por que o sistema de energia solar faz sentido? Como que ele se aplica ao seu caso? Como que eu trabalho a melhor solução para esse cliente? A importância de entender sobre o produto, a importância de entender sobre a solução, a importância. Nesse caso aqui, pessoas com menos consciência, às vezes nem sempre é a pessoa que tem uma conta maior. Pode ser um cliente que ainda não foi acessado por uma questão de geografia, porque ele está distante. Naturalmente, quando a gente percebe aqui, quando a gente vai abordar um cliente, quando esse cliente está à margem de uma via muito movimentada, ele já foi abordado diversas vezes, mas quando a gente vai olhando ali, quando ele vai saindo desse epicentro, é justamente onde a gente tem, às vezes, clientes com menos concorrência, menos nível de consciência, a gente precisa de trazer educação para esse cliente, né? Então é importante a gente lembrar, atrair, educar, depois eu tenho que nutrir, porque não necessariamente esse cliente ele vai tomar a decisão no primeiro ponto. Não necessariamente esse cliente já está apto a tomar a decisão. Como que eu faço a nutrição? Eu mostro para ele que existem concorrentes dele fazendo o projeto de energia solar. Eu mostro para ele como que se aplica. Eu mostro para ele o que existe de linha de financiamento. Eu mostro para ele quais são as vantagens de fazer o projeto imediatamente. Tem diversas formas que eu posso tratar para nutrir esse cliente. E aí tomem bastante cuidado para não mandar muita informação para esse cliente, para não lotar ali a caixa de e-mail ou então do WhatsApp dele de forma muito calorosa. É importante aqui a gente trazer um contexto de que vocês estão conversando com esse cliente e ao mesmo tempo trazendo informações para embasar e aumentar o nível de consciência desse cliente para que ele possa, em algum outro momento, te chamar para tomar uma decisão. E aí o nosso quarto passo é justamente fazer com que esses leads
tenham a tomada de decisão, para que eles ajam dentro do nosso funil, para que eles nos chamem para uma reunião, para que a gente possa apresentar de fato a solução para aquele cliente que a gente definiu como cliente ideal, né? Aquele cliente que ainda não despertou a dor, né? Quantas padarias, quantas indústrias, quantos supermercados ainda não despertaram o interesse sobre o projeto de energia solar? Existem mais pessoas que ainda não despertaram essa dor do que o contrário. Isso é provado pelo número de unidades consumidoras, ou seja, quantas pessoas têm um medidor de energia e quantas pessoas têm um projeto de energia solar. Se a gente olha essa estatística, ainda existem diversas oportunidades a serem trabalhadas, mas o que a gente tem que fazer? Atrair, educar, nutrir e fazer com que esses leads deem o próximo passo. Mas não é só isso, né? É importante a gente olhar alguns outros aspectos e aí volta na fase anterior que eu falei, buscar o cliente ideal. Mas quem é o nosso cliente aqui dentro? Quem é a pessoa que eu estou de fato buscando? Quem é o meu cliente ideal? E aqui eu vou trazer 3 informações principais para a nossa empresa, para o nosso negócio. Primeiro, esse cliente ele já determinou o consumo ou então ele já tem uma fatura de energia para me apresentar. Quando eu falo fatura de energia, eu já tenho inclusive um valor mínimo a trabalhar. Aqui dentro a gente, quando vai buscar o cliente, a gente busca clientes acima de R$2.000. Por quê? Para a gente faz sentido financeiramente, é uma obra de fácil acesso, é uma obra de fácil logística, então eu busco esse cliente. Vitor, mas você não busca o cliente aí que tem 25, 30 mil reais de fatura? Eu também trabalho esses clientes. São abordagens diferentes, mas quando a gente olha aqui, quando a pessoa está entrando, começando, eu vou buscar ali o cliente com R$2.000 de conta de energia. E aí eu vou trabalhando essa pessoa aqui dentro para que ela tenha mais maturidade, para aí sim, depois que ela já estiver mais madura, buscar clientes de maior porte. Mas qual é o início aqui para a gente? R$2.000 faz muito sentido aqui para a gente por diversos fatores. Qual é a segunda característica, na verdade, desse cliente ideal? Ela tem que ter um local de instalação, ou seja, não adianta nada esse cliente ter uma fatura ideal, mas não ter aqui um local para poder instalar esse projeto, seja no local ou seja um alto consumo, onde aquele cliente vai fazer em um local remoto e vai enviar esse crédito para a gente poder abater essa fatura de energia. E aí o terceiro, de nada adianta ele ter o local, ele ter a fatura de energia, mas ele não tem como pagar, ele está negativado, ele não consegue pegar crédito, ele não tem o dinheiro em conta, ele não consegue atender as minhas condições de pagamento. Logo, esse ciclo não fecha. Aqui são 3 fatores básicos que você, que está começando dentro do ramo de energia solar, tem que prestar muita atenção. Se você não prestar atenção nesses fatores, o seu nível de consciência, não adianta você trabalhar o nível de consciência desse cliente para que ele tenha consciência da tomada de decisão, senão você vai estar trabalhando num cliente que ele não é seu cliente ideal. De nada adianta ele ter a dor se ele não pode tomar a decisão do próximo passo. Esses são 3 fatores fundamentais. Mas aqui, quando vocês estiverem trabalhando na prospecção, quando vocês estiverem atendendo o lead inbound, por exemplo, e prospectando esses clientes e trabalhando essa base de negócio, eu quero chamar a atenção para uma estatística para vocês não desanimarem, principalmente quem está começando agora. Primeiro, não só no nosso mercado, mas no nosso mercado essa estatística aqui eu tenho como provar para vocês, porque eu trabalho com isso há 5 anos. São 70% de rejeição no primeiro contato. Hoje a gente tem, a cada 10 clientes que eu ligo, 7 eu não consigo nem o primeiro contato. A cada 10 clientes que chegam, eu tenho que lembrar que tem essa estatística, quando eu vou prospectar principalmente. Por quê? Se eu estou acostumado e eu sei dessa estatística, eu sei trabalhar, inclusive, a minha cabeça para tomar não. Senão eu vou ligar, e aqui o que a gente faz? A gente prospecta, às vezes, 50 pessoas por dia, manda 100 e-mails, a gente tem ali toda uma estratégia de prospecção muito bem desenhada, um funil bem arquitetado para poder trazer esses clientes para dentro. Mas, quando eu lembro da estatística que, na verdade, ela vai trabalhar ao meu favor quando eu sei dela, a minha cabeça fica muito mais tranquila para eu tomar um não. Para saber que um dia eu fui muito mal, mas que na média é essa daqui a estatística. Eu só tenho 3 pessoas a cada 10 que vão me responder alguma coisa. E depois é que eu vou
trabalhar nela dentro do meu funil. Então, para você que está começando, fica calmo. Não se apavore e lembre dessa estatística para você trabalhar com mais tranquilidade. E aí, qual deve ser a tomada de decisão para você, de fato, mudar esse cenário? O que você deve trabalhar para poder trazer esses negócios de forma mais acelerada? E aí, o nosso foco deve ser na qualidade de uma reunião marcada. Então, eu estou fazendo uma primeira prospecção, estou fazendo uma primeira abordagem, eu quero agendar uma reunião com qualidade. Eu quero entender se o tomador de decisão está participando ou se é a pessoa que vai influenciar na tomada de decisão, se eu já tenho aqueles fatores que eu mencionei anteriormente já mapeados. Quando eu trabalho isso aqui dentro da minha prospecção, a minha jornada dali em diante fica muito mais tranquila, muito mais calma e muito mais cadenciada. Isso faz total sentido quando a gente está trabalhando com vendas e quando a gente está trabalhando nessa primeira abordagem para o nosso cliente. E aí, quais são os fatores que aceleraram aqui dentro do nosso negócio, mas com qualidade? Lembra, a gente está trabalhando qualidade, mas eu também tenho que trabalhar no volume. Por quê? Se a cada 10 que eu abordo, eu só tenho 3 que vão me responder de alguma forma, a estatística não joga muito ao meu favor. Então eu tenho que trabalhar qualidade, mas eu também tenho que trazer esse volume. Logo, eu tenho que ter alguns fatores que aceleram o meu resultado. Primeiro, a introdução. Quando você vai prospectar um cliente, você vai falar no máximo 60 segundos. Você vai falar sobre você de forma muito rápida, mas você vai falar ainda mais sobre o cliente. Ou seja, você tem que ter feito uma pesquisa daquele cliente. Se você está trabalhando com um nicho de padaria, de supermercado, frigorífico, posto de gasolina, o que aquele cliente tem de específico? Sabe? O que aquele cliente tem de fato de informação que eu, ao abordar, vou chamar a atenção dele e ele vai entender que eu domino sobre o nicho dele. Por exemplo, eu não vou abordar um restaurante meio-dia, porque eu sei que meio-dia é o horário de pico. Mas quais são as características, quais são os maiores consumidores de energia de um restaurante? Para que na hora que eu for abordar, geralmente às 2h, 2h30, que é quando o fluxo abaixa e o proprietário ainda está naquele estabelecimento, o que eu devo abordar? O que eu devo falar? E aí, quando eu trago essa dinâmica, eu percebo que dentro de um restaurante, geralmente eu tenho câmera fria, eu tenho ar-condicionado, eu tenho outros fatores ali que corroboram para o maior consumo de energia. Eu já trago esses problemas com a minha solução, sem falar de energia solar. Eu falo que esses problemas serão resolvidos e esse cliente pode reduzir em até 95%. Quando eu falo isso, fica muito mais fácil. Mas eu estou falando dele, eu não estou falando de mim. Porque senão fica uma conversa muito chata. Eu estou falando do cliente, eu estou lembrando dele. Então a introdução tem que ser rápida, mas tem que ser bem trabalhada. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar as perguntas. Justamente porque é o momento de investigação daquele cliente. O que eu quero de fato saber? Lembra daqueles fatores primordiais que eu defini como fatores de qualificação, que a gente passa por 3 aspectos? Esses 3 aspectos eu tenho que tentar entender nessas perguntas de investigação. Então eu vou entender a necessidade daquele cliente, situação, problema, implicação. Uma pergunta de implicação, por exemplo, que a gente pode trabalhar com os nossos clientes. Fulano, se eu reduzir a sua conta em até 95%, esse valor financeiro, ele poderia ser utilizado para quê? Ou melhor, se você economizasse R$200 mil por ano, você tiraria uma férias mais tranquila? Você poderia investir mais em equipamentos, mais em crescimento, mais no seu negócio, ou então aumentaria o seu patrimônio? Então, quando você faz perguntas de implicação, que isso vai implicar nisso, uma qualidade... Imagina, a família tem lá aquele problema de que toda noite o ar é desligado para poder economizar energia e chega às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, está todo mundo suado. O que isso implica para uma família? Uma qualidade de vida maior. Então, quando a gente faz essas perguntas, no momento de investigação, eu consigo tirar daquele cliente informações importantes para o momento de negociação. Fica muito mais claro. E aí a gestão através de um CRM ela é importantíssima. Porque fica muito mais rico o seu diálogo com o cliente, porque você tem muito mais contexto, você sabe muito mais daquele cliente do que qualquer outra pessoa. E aí você vai conduzindo esse cliente justamente com perguntas. Você vai direcionar esse cliente através de perguntas. As perguntas
fazem parte do nosso dia a dia enquanto vendedor, enquanto comercial, enquanto um consultor de energia que está tratando com esse cliente para poder resolver aquele problema. E aí eu quero chamar a atenção aqui para você substituir, esses aqui são só exemplos, mas que eu quero que você substitua essas frases por essas daqui. Primeiro, quem é o tomador de decisão? Você vai substituir por como funciona o processo de compra, quem está envolvido na tomada de decisão, como a decisão será tomada. Percebe que você está fazendo a mesma pergunta, mas de maneira menos invasiva ao seu cliente. Em vez de você perguntar quem é que paga a conta, você vai perguntar como a decisão será tomada. E aí percebe que o contexto das perguntas, você é que dita, você é que vai conduzindo esse cliente até a tomada de decisão, até o processo que você vai investigando, tendo mais informação para estar mais embasado para uma negociação, para um processo decisório. E aí tem alguns erros. Isso aqui é a chavezinha de ouro para a gente fechar essa aula, que eu espero que vocês estejam anotando, se não voltem o vídeo, anotem esses pontos principais, porque tem esses erros aqui que eles são fundamentais de serem evitados. E aí tem um recado no final que eu quero deixar para vocês, então fiquem até o final. Alguns erros que eu cometi, o meu time cometeu e que a gente hoje trabalha para ser evitado. Vitor, mas você ainda não mitigou todos esses erros? Não, a gente tem aqui problemas com isso e a gente trabalha para a gente evitar. E eu quero que você evite isso no processo de investigação, no processo de condução do cliente. Primeiro, perfil de cliente errado e com comunicação falha. Não adianta eu me comunicar com o cliente errado e aí eu tenho um processo de comunicação falha. O que é um processo de comunicação falha? É quando eu vou falar com uma pessoa que não é o tomador de decisão. De que adianta? Você ter um processo de vendas e não usar. Esse é um erro grotesco de muitas pessoas. Tentar vender para a pessoa errada. Não adianta, o tomador de decisão não está ali. Não adianta você explicar, porque aquela pessoa não toma decisão. Falta de compreensão sobre o ciclo de vendas. O que eu quero dizer com isso? Se na média os clientes demoram, você tem que entender no seu caso, mas se na média demora 30 dias, não espere que um cliente tome decisão em um dia. Esteja consciente, lembra da estatística que eu tenho de 70% das pessoas que entram, eu tomo um não? Aqui o tempo ele é primordial para a gente fazer uma boa nutrição, para a gente fazer um bom acompanhamento, para fazer uma boa gestão desses clientes. E aí, uma coisa que a gente cometia muito erro aqui é enviar uma proposta só por enviar. Simplesmente mandar uma proposta. Se eu fizer isso, naturalmente eu vou estar ali concorrendo com todo mundo sem dar um contexto para o meu cliente. Então não faz sentido nenhum eu partir dessa premissa, cometer esse erro. E por último, não desista no meio do caminho. Se você está começando agora, eu quero dizer o seguinte: o processo de venda, ele deve ser seguido e você tem que ter as suas metas diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Se você não tiver isso bem estabelecido, você provavelmente vai parar no meio do caminho porque você vai ficar com medo de seguir porque você não sabe para onde está indo. E aí, para as pessoas que querem seguir um processo bem estabelecido, e ter um acompanhamento e ter justamente essa assessoria, esse mentor do lado, nós temos uma franquia que pode te auxiliar nesse processo. É para todo mundo? Não. São para pessoas que querem ter esse auxílio, que querem ter um processo bem estabelecido e, naturalmente, contar com todo o suporte que a GetPower pode ter. Essa foi uma das aulas que nós damos aqui dentro do nosso negócio. Se você quiser se aprofundar, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Você pode se inscrever, você vai falar com um dos nossos consultores e a partir dali eles vão entender se o seu perfil tem a ver com o nosso perfil aqui na empresa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma aula muito interessante que a gente trata aqui. Tem vários outros temas que a gente pode trazer para que vocês se aprofundem nos estudos. Mas espero ter contribuído com vocês e quero que vocês deixem um comentário do que vocês acharam dessa aula. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e quero contar com o apoio de vocês para poder fazer esse canal crescer cada vez mais. Um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.